Pode ir, então? Elisa, pode apresentar. Bom dia, gente. Meu nome é Elisa, meu professor orientador é o Márcio Borges de Moreira, e o texto que eu escolhi, o artigo que eu escolhi, tem o título de Medida do Grau de Relacionamento entre Estímulos Equivalentes, do Bortolotti de Rosé, de 2007. Para entender como funciona o modelo de equivalência de estímulos, a gente precisa primeiro revisar o conceito de linguagem. A linguagem é uma manifestação simbólica compartilhada por um grupo social, em que os símbolos eles são relacionados aos seus referentes por meio de convenções sociais arbitrárias. Por exemplo, a palavra árvore em nada se parece com uma árvore que a gente vê quando a gente olha pela janela, sei lá. Então, a relação, ela tem um papel social, ela não tem ela é arbitrária, ela não tem uma congruência, assim. E esses símbolos, geralmente, eles podem substituir os referentes. Então, quando a gente fala sobre uma árvore, a gente escreve a palavra árvore e ela está substituindo a árvore em si, né, ali naquele momento. Dessa forma, o modelo de equivalência de estímulos, ele foi proposto com o objetivo de estabelecer critérios operacionais que permitissem identificar relações simbólicas e simular a aquisição delas em laboratório, geralmente através do procedimento de emparelhamento a um modelo, criando assim as classes de estímulos equivalentes. Como é que funciona isso mais ou menos? São estabelecidas relações condicionais, ou seja, são treinadas relações entre um conjunto de estímulos modelo, que geralmente são chamados esses estímulos de A1, A2, A3, dependendo de quantos estímulos você tem no conjunto, e você pareia eles com um conjunto de estímulos de comparação, geralmente figuras abstratas, e que são chamados de B1, B2, B3, enfim. E eles se constituem, então, a partir do momento que você pareia eles, eles se constituem como uma classe de equivalência, de estímulos equivalentes. Só que, para você verificar a equivalência entre esses estímulos, você tem que verificar se eles têm as propriedades de equivalência. Então, por exemplo, num treino de relação entre estímulos como em AB e BC, você precisa ter a propriedade de reflexividade, que é bem simples, é só constatar que A é sempre igual a B é sempre igual a B e C é sempre igual a C. Outra propriedade que tem que ser atestada nesses testes é a simetria. Então, se A é equivalente a B, automaticamente B tem que ser equivalente a A. E se C é equivalente, e se B é equivalente a C, então automaticamente B também teria que ser equivalente, C também teria que ser equivalente a C. A B. Opa, foi mal, gente. É porque são essas letras, eu me embaralho todo. Outra propriedade que teria que ser atestada é a transitividade. Então, se A é equivalente a B e B é equivalente a C, logo A também seria equivalente a C. E isso é atestado através de alguns testes. Muitos estudos que adotam esse modelo, eles vêm sendo reaplicados em várias condições, em condições bem amplas, experimentais, estendendo-se até para questões mais complexas, como a transferência de função entre estímulos. E o que é isso? Consiste na extensão de efeitos comportamentais de um determinado estímulo para os demais membros da classe. Então, por exemplo, se A1, que é o estímulo modelo, é equivalente a B1, que é um estímulo de comparação, e A1 é avaliado como agradável depois, então B1 também teria que ser avaliado como agradável se tivesse realmente sido feita essa transferência de função entre estímulos. O objetivo desse trabalho é apresentar um procedimento desenvolvido para avaliar em que medida ocorre a extensão de funções de referentes para símbolos em simulações experimentais baseadas no modelo de equivalência. O que significa isso? Os referentes seriam, nesse caso, o conjunto de estímulos modelo, que, no caso desse estudo, eles escolheram expressões faciais, figuras de expressões faciais, porque expressões faciais diferentes é condição suficiente para elicitar respostas emocionais distintas. Diferentes significados são atribuídos a ela. Então, foram escolhidos essas expressões faciais para elas serem mais óbvias, assim, e daí o objetivo é
verificar se teria esse pareamento entre esses referentes e os símbolos, que seriam figuras abstratas, conjuntos de figuras abstratas. Tá. Esse estudo, ele contou com 40 calouros do curso de Psicologia da Universidade Federal de São Carlos, e esses participantes, eles foram divididos em 2 grupos. 10 participantes foram para o grupo experimental e 30 foram para o grupo controle. A situação e os equipamentos foram... Eu fiz uma divisão para ficar mais, assim, esclarecido entre como é que foi para os participantes do grupo experimental e como é que foi para os participantes do grupo controle. Para o grupo experimental, as sessões elas foram conduzidas em uma sala de laboratório da universidade, com razoável, né, isolamento sonoro, e foi utilizado um microcomputador no qual foram apresentados os estímulos visuais, ou seja, as expressões faciais e os estímulos abstratos. E esse equipamento, ele também registrava as respostas e fornecia as consequências, ou seja, os feedbacks para as respostas que os participantes davam, para que fosse possível esse emparelhamento de estímulos, né? E na mesma sala, os participantes preencheram depois um conjunto de escalas bipolares, que eu vou falar mais depois sobre isso. E os participantes do grupo controle, eles só preencheram esse conjunto de escala em uma sala de aula, eles não tiveram que fazer nenhum teste de pareamento nem nada do tipo. Já o procedimento, ele contou com 2 fases. A primeira fase é para estabelecimento de equivalência de estímulos para o grupo experimental. Então, é o momento que vão ser ensinadas as relações entre os estímulos. As relações que foram ensinadas foram A e B, A e C e D. E como é que isso aconteceu? Primeiro, os participantes do grupo experimental tiveram que responder a um bloco de 36 tentativas, só com os estímulos do conjunto A e do conjunto B, sendo que cada tentativa apresentava A1, A2 ou A3, que são as expressões faciais, né, de forma aleatória, e eles não podiam ser apresentados mais de uma vez consecutiva. E cada um foi apresentado 12 vezes, né? 36 tentativas, 3 para cada. E nas 12 primeiras tentativas desse primeiro bloco, apareciam instruções na tela para como o participante deveria responder as tentativas. Como é que acontecia? Primeiro, aparecia o estímulo modelo no centro da tela, e daí depois, mediante um clique na tela, apareciam os estímulos correspondentes, que o participante deveria clicar em algum deles que ele acreditava ser o correspondente ao modelo em questão. Se ele acertasse e apertasse no estímulo certo, apareciam estrelinhas na tela, como forma de um feedback positivo, né? E se ele errasse, daí a tela ficava preta por 2 segundos, assim. Ele só passava para o próximo bloco de tentativas se ele acertasse todas as tentativas. E ele deveria refazer esse bloco de tentativas até ele acertar todas. Depois ele passava para o próximo bloco, com 36 tentativas também, só que para fazer o condicionamento de A e C. E daí funcionava do mesmo jeito, aparecia a mesma coisa, só que com os estímulos do conjunto C. E os critérios para passar desse bloco também eram os mesmos. O participante precisava acertar todas as questões. Aí, depois desse bloco, ele tinha que responder outro bloco com 24 tentativas das relações A, B e A, C. E para passar desse bloco, ele também precisava acertar todas as questões. E todos esses blocos tinham feedback. E daí, depois passava para o ensino da relação CD, que é a última relação que tinha que ser ensinada, e se eles acertassem o bloco, todas as tentativas do bloco, eles tinham que responder outro bloco de 36 tentativas, só que para avaliar se houve o pareamento das relações AB, AC e CD. E nesse bloco só podia ter um erro. Atingido esse critério, aparecia escrito na tela do computador que não seriam mais fornecidos feedbacks para o participante. E daí o bloco de 36 tentativas anterior, que das relações AB, AC e CD, era repetido, só que sem feedback. E daí
o participante precisava acertar todas, no máximo, errar no máximo uma. E para testar a formação de classe de equivalência, foram apresentados 2 blocos de 24 tentativas de sonda sem feedback. E entre esses blocos, tinha um bloco de 36 tentativas para avaliar, que reunia os conjuntos AB, AC e CD. O primeiro bloco de 24 tentativas, ele visava testar se o participante era capaz de estabelecer discriminações condicionais BD, que seria... Opa, eu já devia ter passado o slide. Que teria como pré-requisito as relações simétricas BA e DC. E depois, o segundo bloco de tentativas era para verificar se tinha sido estabelecida a relação condicional DB, que era necessário relações simétricas CA e relações transitivas e simétricas DA. Como é que funcionam essas relações transitivas? Eu vou dar o exemplo da AD, por exemplo. Se A é equivalente a C, e C é equivalente a D, e A é equivalente a B, logo B é equivalente a D. Então, a relação transitiva é exatamente você conseguir entender que se dois pares, aliás, um par de estímulos tem, dois pares de estímulos têm um estímulo em comum, logo vai ter um segundo par, que é... eu não sei se eu estou explicando direito, estou nervosa. Enfim, é porque essa parte é mais complexazinha, eu sinto que precisa muito de ilustrações para as pessoas entenderem. E daí eu tentei ilustrar dessa forma aqui, espero que vocês tenham entendido. Enfim, para passar, depois desse último bloco de 24 tentativas, o computador solicitava que o participante chamasse o experimentador e ele esperava enquanto o experimentador avaliava os resultados dele desses dois blocos de 24 tentativas, porque o critério para passar para a próxima fase do experimento era você ter só apenas um erro em cada um desses blocos. Mas acabou que todos os participantes conseguiram passar para a fase 2. A fase 2 é a avaliação dos estímulos através de escalas bipolares. Essas são as escalas bipolares. Então, se você tem esse estímulo aqui e você avalia ele como extremamente triste, você responde no último espacinho. Se você avalia ele como extremamente alegre, você coloca no último espacinho mais perto de alegre. E cada um desses intervalos, para ficar mais fácil a computação dos dados, receberam valores que variavam de -3 a +3, que é essa parte roxinha aqui que eu coloquei. E nesse caso, os participantes do grupo experimental, eles tiveram que avaliar os estímulos abstratos do conjunto D, de acordo com esse conjunto de escalas bipolares. E os participantes do grupo controle também tiveram que avaliar esses estímulos D sem nenhum treinamento prévio e ainda avaliar as expressões faciais. Foram calculadas as médias dos valores atribuídos às avaliações das figuras abstratas, feitas por todos os participantes, inclusive do grupo experimental e do grupo controle, e sendo que essas avaliações dos estímulos abstratos estão aqui ilustrados na linha vermelha e na linha azul. Aliás, na linha roxa, foi mal, a linha roxa é aqui de baixo. Esse foi do grupo controle, a linha roxa é do grupo controle, da avaliação das figuras abstratas, e o vermelho é das figuras abstratas do grupo experimental. A linha azul é das figuras das faces, das expressões faciais, que foi feita pelo grupo controle. E a partir do coeficiente de relação de Kendall, que é aquele coeficiente que a gente aprendeu em estatística, que varia entre 0 a 1, sendo que 1 significa a máxima correlação possível, foi possível constatar que os participantes do grupo controle, que as avaliações, dos participantes do grupo controle obtiveram significativa correspondência com as avaliações dos estímulos D feitas pelos participantes do grupo experimental, sendo que as avaliações do grupo controle para os estímulos
abstratos e para as faces não tiveram nenhuma correlação significativa. Este estudo, ele cumpriu com os objetivos dele ao demonstrar, a partir da similaridade entre as avaliações das faces pelo grupo controle e das figuras pelo grupo experimental, que pode haver, sim, extensão de significados referentes para símbolos em simulações experimentais baseadas no modelo de equivalência de estímulos. Além disso, a gente, com esse procedimento que é apresentado e que se prova eficiente na detecção de transferência de funções entre estímulos equivalentes, a gente pode começar a pensar em questões mais complexas. Por exemplo, se a distância nodal entre os estímulos afeta a força da relação entre eles. E o que é a distância nodal? A distância nodal é, por exemplo, aqui, AB e BC. B se constitui como um estímulo nodal, porque ele tá sendo o que está ligando esses dois conjuntos, né, o A e o C. Então, entre A e C tem um nódulo de distância. Para verificar isso em laboratório, Caetano de Rosé e Bortolotti submeteram universitários a um treinamento de relações condicionais com 7 conjuntos diferentes. E as relações treinadas foram AB, AC, CD, DE, EF e FG, sendo que todos os conjuntos menos o A eram figuras abstratas. E daí depois eles colocaram alguns participantes para avaliar os estímulos D, que só tinham um nódulo de distância das faces, e depois avaliar os estímulos G, que tinham 4 nódulos distantes do conjunto A, que era o conjunto do estímulo modelo. E utilizando aquela mesma escala que eu mostrei para vocês anteriormente. E os resultados mostraram que as avaliações dos estímulos D foram mais próximas das avaliações do grupo controle para as faces, enquanto a do G foram mais distantes. Além disso, dá também para pensar na questão do atraso na apresentação, se isso interfere na força da relação entre os estímulos pareados. Por exemplo, Caetano de Rosé e Bortolotti também fizeram um estudo em que eles submeteram universitários a responderem esses testes, né, essas tentativas, submeteram ele a esses testes. E só que a diferença é que para um grupo eles colocaram o estímulo modelo aparecendo simultaneamente aos estímulos de comparação, e outro grupo primeiro aparecia o estímulo modelo e só 2, 3 segundos depois aparecia o estímulo de comparação. E daí eles estavam querendo ver se isso afetava também como a força da relação entre os estímulos. Esse estudo ele ainda permite uma especulação derivada do fato de ter havido maior similaridade entre as avaliações da face raivosa e seu símbolo. Eu não sei se vocês viram, mas eu vou voltar aqui bem rapidão. Mas aqui no gráfico, a face raivosa, que é essa do centro, né, que foi a avaliação do centro, ela praticamente teve a mesma avaliação que o estímulo D pelo grupo experimental. E isso significa que ela foi a que teve a maior correlação entre a face e o estímulo abstrato. E isso pode ter acontecido por causa de uma vantagem evolutiva que existe no reconhecimento de um possível agressor. Então, a face raivosa, ela teoricamente chama mais atenção porque meio que é ameaçadora, nos fornece umas consequências aversivas, sinalizam possíveis consequências aversivas. Então, seria por isso, mas essa hipótese ela necessitaria uma confirmação empírica mais consistente para, de fato, ser relevante. Obrigada.